o Fed vai desacelerar seu processo QT, Quantitative Tightening, ou seja, fechar a torneirinha, né? Essa redução da liquidez a partir de 1º de abril. Mais liquidez igual otimista, ou seja, Bitcoin disparando, tá? Por que diabos o preço do BTC está disparando? É isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Se o senhor e a senhora deixar aquele belo like aí embaixo e se inscreverem no canal. Não é inscrito? Não é possível. Se inscreve porque estamos em ciclo de alta do BTC, que vai pelo menos até o final desse ano. Então, se inscreve, ativa o sininho e bora! Na tela temos a principal notícia de hoje. Fed mantém juros conforme esperado e projeta 2 cortes nas taxas em 2025. Então essa notícia era aquela que tinha 99% de chance de acontecer, ou seja, a taxa de juros permanecer exatamente igual. O que é meio que um balde de água fria se você espera por cortes na taxa de juros para aumentar a liquidez no mercado, correto? Sim. Mas ele projeta 2 cortes das taxas em 2025. 2 cortes significa que teremos aumento de liquidez devido à queda da taxa de juros em 2025. Isso sim é positivo para o Bitcoin, para as criptomoedas, para as ações. Então isso aqui dá uma esperança para a gente ao longo do ano de 2025. Mas não seria o suficiente para gerar esse otimismo no dia de hoje, né? Esse aumento de preço para o Bitcoin no dia de hoje. O que causou isso foi mais o discurso. E o discurso está resumido nessa postagem aqui. Deixa eu traduzir para vocês no Twitter, né? O Fed vai desacelerar seu processo QT, Quantitative Tightening, ou seja, fechar a torneirinha, né? Essa redução da liquidez a partir de 1º de abril. Mais liquidez igual otimista, ou seja, Bitcoin disparando, tá? Então, isso aqui sim é positivo. Apesar de não ter cortado a taxa de juros, eles dão sinais de que vão parar de sufocar o mercado, sufocar a economia, algo que vem sendo feito desde 2020 lá com a pandemia, né? Então, como forma de controlar a inflação, eles restringiram ali o dinheiro no mercado e a partir de 1º de abril, ou seja, poucos dias, teremos a reversão desse processo. Isso sim pode ajudar a aumentar a liquidez global, que como veremos ao longo desse vídeo, já está em alta histórica. E quando a liquidez, quando o M2 global sobe, vocês sabem muito bem o que acontece com o Bitcoin. Ele dispara. E se já está disparado agora o M2 e tende a aumentar a partir de abril, pessoal, a expectativa é positiva para os meses à frente. Bom, também tivemos hoje a notícia do Banco Central do Japão mantendo taxas de juros estáveis. E por que isso é positivo? Porque ela vinha subindo mês após mês, como a matéria fala, né? Ao contrário de outras grandes economias, o Japão vinha elevando suas taxas nas últimas reuniões. Isso devido a uma estratégia de carry trade, onde investidores tomavam empréstimo em iene, que tinha taxas negativas na época, né? E usavam a moeda japonesa para investir em outros mercados, como, por exemplo, criptomoedas. Para evitar essa brincadeira aqui, o que eles fizeram? Ao invés de trabalhar com taxa negativa, foram subindo a taxa de juros. Só que eles acabam de congelar, né? Não estão mais subindo. Pararam de subir taxa de juros, e isso foi interpretado também como positivo no mercado, e o Bitcoin e as criptomoedas reagiram subindo. Como eu disse, o M2 global, que é esta linha amarela, está em alta histórica, está ultrapassando o pico anterior que a gente teve aqui no ano passado. Alta histórica para o M2, ainda sem essa contribuição dos Estados Unidos, que deve começar a acontecer a partir de abril. E como eu falo para vocês, o Bitcoin tem um atraso em relação ao gráfico do M2. Esse gráfico aqui, para ficar casadinho, está atrasado em 10 meses, tá? Tem um atraso de 10 meses no gráfico. Vocês percebem que o Bitcoin encontra o mesmo fundo do M2 global aqui embaixo, e a partir daqui, o que é a tendência para o BTC? Assim como aconteceu em todos os períodos aqui para trás, é o Bitcoin voltar a subir também para encontrar
a sua alta histórica, né? Assim como o M2 está encontrando aqui uma nova alta histórica, a mesma coisa tende a acontecer para o BTC lá na frente. Vocês percebem que com esse atraso aqui de 10 semanas, eu não sei se eu falei 10 meses antes, tá, pessoal? Correto? 10 semanas, tá? Com esse atraso de 10 semanas, significa o quê? Que nós temos aí para frente 2 meses e meio, né? Nos próximos 2 meses e meio, deveríamos ver o Bitcoin subir até encontrar uma nova alta histórica, caso ele continue com essa fortíssima correlação com a liquidez global. E para fechar as notícias do dia, tivemos um boato, um rumor. Aqui o analista Cauê Oliveira traz para a gente rumores de que Trump pode fazer anúncios sobre a reserva estratégica de Bitcoin a qualquer momento. Na verdade, não é a qualquer momento. Descobriu-se o seguinte, tá aqui. Presidente Trump vai fazer um discurso na Digital Asset Summit, lá em Nova York, amanhã. É o primeiro presidente americano a participar da conferência aqui sobre criptomoedas, sobre ativos digitais, essa maior conferência do mundo que acontece amanhã, e o Donald Trump vai falar nessa conferência. E o boato, o grande boato, é que ele vai falar sobre a reserva estratégica, informando que os Estados Unidos irão comprar 1 milhão de unidades de Bitcoin. Eu duvido. Se isso acontecer, olha, vamos bater alta histórica em tempo recorde. Teremos uma vela verde jamais vista na história do Bitcoin, porque será uma notícia assim absurda, fantástica. Esse é o boato, mas lembre-se, é um boato. E meu medo está justamente nisso. Se hoje o preço começa a subir, já ultrapassa os 85 mil dólares por causa de boatos como esse, o que acontece amanhã se a realidade não for tão empolgante assim? Decepção. Decepção, conhecida também como grande vela vermelha. Então, da mesma forma que a gente tem hoje uma animação, o mercado subindo, amanhã isso pode virar decepção. Expectativa pode gerar decepção, né? Muita expectativa nunca é uma coisa positiva. Então, não se surpreendam se amanhã tivermos uma queda de preço. Ou se tivermos uma gigantesca vela verde com um anúncio extraordinário de que os Estados Unidos irá comprar 1 milhão de unidades de Bitcoin. Será? O que importa pra gente, como vocês podem ver no gráfico na tela, é que aquilo que eu trouxe para vocês aqui no canal aconteceu. Ou seja, tivemos um forte recuo de preço, o rompimento do EMA 21, que é a linha roxa, fez o preço retornar para onde ele sempre retorna. A nossa belíssima linha verde, também conhecida como média de 50 semanas, tá? Então, rompeu o EMA 21 do gráfico semanal, sempre desaba para a linha verde, para a média de 50, encosta nela e volta a subir. Então isso dá uma indicação perfeita de saída e de entrada. E aconteceu exatamente isso, né? Encostou na linha verde e volta a subir. Pegou lá nos 76, 77 mil dólares, né? E já estamos agora em 85.600, tá, pessoal? Então uma grande valorização, quase 10 mil dólares de subida para o Bitcoin até então, que está indo fazer o quê? Fazer um teste na linha roxa, agora por baixo dela, né? Ela como resistência, como acontece sempre também, né? Sempre encosta na linha verde, volta para a linha roxa e olha aqui, sofre resistência, tá? Não é fácil passar de primeira, mas quando passa, acontece uma forte valorização para o preço do BTC. Aqui é a mesma coisa, né? Até passou mais fácil aqui, fez um reteste na linha roxa e depois uma forte disparada de preço. E agora estamos aguardando esse reteste aqui agora na linha roxa como resistência. A linha roxa que está nos 88.400. Então estamos aí a uma distância de mais ou menos 3 mil dólares dessa linha roxa do EMA 21, que deve servir como resistência nas próximas semanas. Reunimos tudo o que você precisa saber sobre Bitcoin, altcoins, trading e investimentos em geral, com conteúdos atualizados, análises exclusivas e uma série de cursos incríveis que transformarão você em um especialista no mercado, para todos os níveis de conhecimento. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, esse é o lugar certo para alcançar os seus objetivos. Bora lá? O futuro é cripto e ele começa agora!